Esse homem conversou com uma criatura que veio de uma nave no deserto. Olá, pessoal! Hoje vamos contar um dos relatos mais antigos e controversos da história da ufologia, que até hoje gera debates entre estudiosos, céticos e entusiastas do fenômeno extraterrestre. O protagonista é George Adamski, um homem simples, professor de filosofia e astrônomo amador, que afirmava ter vivido uma experiência direta com um ser não humano em pleno deserto da Califórnia no ano de 1952. Essa experiência marcaria profundamente não apenas sua vida, mas também os rumos da discussão sobre vida inteligente fora da Terra. O que Adamski relatou ultrapassa os limites do estranho e do plausível, e até hoje ecoa entre aqueles que acreditam que não estamos sozinhos. Era o dia 20 de novembro de 1952, quando Adamski, então com 61 anos de idade, decidiu viajar com um grupo de amigos até o deserto de Mojave, na Califórnia. O local era conhecido por sua vasta paisagem árida e céu incrivelmente limpo, tornando-se um ponto de encontro ideal para observadores do céu e amantes da astronomia. Adamski, apaixonado pelos mistérios do cosmos, levou consigo uma câmera acoplada ao telescópio, esperando apenas por mais uma tranquila noite de observações celestes em meio à imensidão silenciosa do deserto americano. Por volta do meio-dia, enquanto o grupo se preparava para montar o equipamento, algo completamente inesperado surgiu no horizonte. Um objeto metálico, com formato claramente discoide, apareceu de maneira silenciosa no céu. Ele se movia com extrema suavidade, sem emitir qualquer som de propulsão ou vibração. A movimentação do objeto parecia desafiar as leis da física como conhecemos. Sem qualquer ruído, ele começou a descer lentamente até pousar a poucos metros de onde o grupo estava reunido, deixando todos paralisados diante da cena que desafiava a razão. Adamski, tomado por um misto de curiosidade e coragem, decidiu se aproximar sozinho do objeto pousado. Os amigos, ainda atônitos, permaneceram à distância, observando com atenção. Ao se aproximar, Adamski viu surgir de trás de uma formação rochosa uma figura humanoide que caminhava em sua direção. Segundo seu relato, era uma criatura alta, esguia, de aparência serena, com cabelos loiros compridos, olhos muito claros e traços harmoniosos, quase perfeitos. Sua pele era extremamente clara, e ele usava um macacão justo de tonalidade metálica prateada, refletindo discretamente a luz do sol do deserto. A presença do ser era intensa, e, segundo Adamski, transmitia uma paz inexplicável. Antes mesmo que qualquer palavra fosse dita, Adamski afirmou sentir pensamentos sendo transmitidos diretamente à sua mente. A comunicação era telepática, sem uso da fala ou movimentos labiais. As mensagens eram claras e compreensíveis, como se fossem pensamentos próprios, porém reconhecidamente externos. Adamski dizia que a sensação era de estar recebendo informações puras, sem ruído emocional, de forma direta e objetiva, como se sua mente fosse um espelho que refletia as palavras de outro ser. O nome do visitante era Orton. Ele não demonstrava qualquer traço de hostilidade ou superioridade, mas sim um comportamento afável e respeitoso. Apresentava-se como mensageiro, um intermediário entre mundos. Em um primeiro momento, indicou sua origem como sendo o planeta Vênus. Anos mais tarde, Adamski reconsideraria essa informação, sugerindo que se tratava de uma forma simbólica de se referir a uma origem estelar mais distante, possivelmente conectada à constelação das Pleiades. Naquela ocasião, porém, o foco não era a origem, mas a mensagem. Orton alertava sobre o rumo que a humanidade estava tomando. Segundo o ser, o uso indiscriminado da energia nuclear e os testes atômicos colocavam em risco não apenas a Terra, mas também o equilíbrio de corpos celestes próximos. A radiação, segundo ele, não respeitava fronteiras planetárias e poderia comprometer a estabilidade de todo o sistema solar. Ele falava de forma preocupada, não autoritária,
como quem tenta alertar um vizinho inconsciente sobre os perigos de um incêndio prestes a se alastrar. Era um aviso urgente, transmitido com serenidade, mas repleto de significado. O encontro durou apenas alguns minutos, mas deixou uma marca indelével em Adamski. Ele relatava que a despedida de Orton foi silenciosa e rápida. A nave, que até então permanecia pousada sem nenhum tipo de atividade aparente, se iluminou suavemente e subiu ao céu com a mesma leveza com que havia descido. Não houve barulho, fumaça ou deslocamento de ar. Era como se aquele veículo fosse feito de outra substância, outra lógica, outro universo. Adamski voltou para junto dos amigos em estado de choque, mas com uma clareza no olhar que indicava ter presenciado algo além da compreensão comum. Ainda no deserto, Adamski anotou tudo o que conseguiu lembrar. Horas depois, já em casa, começou a redigir uma versão mais detalhada do encontro. Ele sabia que seria alvo de críticas, mas também sentia uma responsabilidade profunda em compartilhar o que havia vivido. Em poucos meses, sua história ganharia forma em um livro que causaria enorme repercussão. Flying Saucers Have Landed, publicado no ano seguinte. A obra combinava relatos pessoais, reflexões filosóficas e um chamado à consciência coletiva. Era mais do que um testemunho, era uma tentativa de despertar a humanidade. O livro teve enorme repercussão, especialmente nos Estados Unidos e na Europa. Tornou-se best-seller e levou Adamski a participar de conferências, debates e programas de rádio. Ele passou a ser visto como uma figura pública controversa, admirado por uns, ridicularizado por outros. Mas o que poucos sabiam era que Adamski já havia registrado outras experiências antes daquela, e que o encontro com Orton era apenas o primeiro de uma série de episódios que, segundo ele, se intensificariam nos anos seguintes, envolvendo novas visitas, diálogos e até viagens ao espaço. Mesmo diante do ceticismo crescente, Adamski decidiu divulgar publicamente as imagens que havia tirado com seu telescópio. Eram fotografias em preto e branco, que mostravam objetos voadores com formato de disco, dotados de cúpulas centrais e estruturas simétricas ao redor. As imagens chamaram a atenção não apenas do público leigo, mas também de estudiosos e fotógrafos profissionais, que buscaram analisar sua autenticidade. Eram registros visuais que, de certa forma, davam suporte concreto às experiências que Adamski vinha descrevendo com tanto detalhe. Algumas dessas imagens mostravam um nível de detalhamento impressionante. Em certas fotografias, era possível distinguir marcas regulares ao longo do casco metálico, sombras coerentes com a luz solar e até uma espécie de transparência em determinados pontos da nave. Adamski alegava que utilizava técnicas simples, sem manipulação posterior, e que todo o material havia sido captado de forma espontânea e honesta. Para ele, as fotos eram uma prova sólida de que o que havia vivido não era um devaneio, mas uma experiência real, física e documentada. A divulgação das imagens, no entanto, não trouxe apenas apoio. Parte da comunidade científica rapidamente se mobilizou para descredibilizar os registros. Especialistas em óptica e fotografia alegavam que os objetos retratados poderiam ser montagens feitas com objetos domésticos, como lâmpadas ou peças mecânicas, posicionadas diante do telescópio. A crítica se baseava não só em aspectos técnicos, mas também no fato de Adamski não possuir formação científica formal. Para eles, era improvável que um amador fosse capaz de produzir provas tão extraordinárias sem algum tipo de artifício. Apesar das críticas, outros estudiosos, menos ortodoxos, viam nas imagens uma complexidade difícil de ser replicada com os recursos da época. Eles argumentavam que, se fosse fraude, seria uma das mais sofisticadas já realizadas, exigindo um nível de planejamento e técnica muito acima do que Adamski demonstrava ter. Além disso, destacavam que a coerência entre os relatos e as imagens indicava, no mínimo, uma narrativa construída com grande consistência interna. A controvérsia ganhava força,
e com ela a atenção da imprensa e das autoridades governamentais. A pressão crescia em torno de Adamski. Jornais publicavam reportagens questionando sua sanidade, enquanto revistas especializadas tentavam decifrar os elementos técnicos das imagens. O nome dele começou a figurar em listas de observação, e agências de inteligência passaram a acompanhar suas movimentações. O que inicialmente parecia apenas mais um relato excêntrico começava a se transformar em um fenômeno sociocultural de grandes proporções. Adamski, porém, mantinha-se firme em sua convicção, determinado a levar adiante sua mensagem, mesmo diante de um mundo que nem sempre estava disposto a escutá-lo. As tensões que cercavam George Adamski não se limitavam ao meio científico. À medida que sua notoriedade crescia, ele passou a ser alvo de vigilância contínua por parte de órgãos de inteligência. Adamski relatava ser seguido, ter sua correspondência violada e notar interferências em suas ligações telefônicas. Ele dizia que não era apenas alvo de ceticismo, mas de um esforço coordenado para silenciá-lo. Essa suspeita se agravava diante da constatação de que, em suas viagens, por vezes agentes à paisana assistiam discretamente às suas palestras. A ideia de que suas mensagens poderiam conter elementos considerados sensíveis por governos ganhava força entre seus apoiadores, especialmente quando ele afirmava ter sido abordado por militares interessados em obter detalhes sobre os tais visitantes. Nos anos seguintes, Adamski relatou ter mantido contatos recorrentes com Orton e outros seres semelhantes. Esses encontros, segundo ele, ocorriam em locais remotos, quase sempre no deserto ou em regiões montanhosas pouco acessíveis. Nessas ocasiões, Adamski dizia ser instruído em temas que iam desde princípios avançados de física até conceitos éticos universais. Os visitantes o ensinavam sobre vibrações energéticas, harmonia cósmica e o papel da humanidade dentro de uma rede de civilizações interplanetárias. A forma como Adamski transmitia essas ideias misturava ciência, espiritualidade e filosofia, o que dividia ainda mais as opiniões sobre sua sanidade ou honestidade. Um dos episódios mais polêmicos foi o suposto convite que Adamski recebeu para visitar uma das naves-mãe, estacionada fora da órbita terrestre. Ele descreveu com minúcia o interior do veículo, comparando-o a uma estrutura luminosa, silenciosa e absurdamente avançada. Segundo seu relato, os corredores pareciam pulsar com energia viva, e os controles da nave não possuíam botões ou alavancas. Tudo era operado por meio de consciência. Nessa visita, Adamski disse ter conhecido outros seres de diferentes sistemas estelares, todos trabalhando em conjunto sob um princípio de cooperação cósmica. Para ele, aquilo representava uma sociedade ideal, regida pela paz, sabedoria e respeito entre espécies. A credibilidade desses relatos, naturalmente, foi abalada por sua natureza extraordinária. Ainda assim, o que mais chamava a atenção era a firmeza com que Adamski os sustentava. Nunca recuava ou modificava os detalhes principais. A consistência com que descrevia as roupas, os ambientes, os comportamentos e até os sons ou sensações nas naves impressionava até mesmo alguns de seus críticos. Mesmo sem provas materiais que validassem suas viagens espaciais, Adamski mantinha uma narrativa sólida, que resistia a confrontos diretos. Isso fez com que muitos simpatizantes o vissem como um canal autêntico de comunicação entre mundos. Foi nesse contexto que surgiu o relato mais controverso de todos. Adamski afirmou ter sido recebido pelo Papa João XXIII no Vaticano. A visita, segundo ele, teria ocorrido de forma discreta, sem registros oficiais, e com o propósito de entregar uma mensagem diretamente de Orton à liderança da Igreja. A mensagem era de cunho espiritual, pedindo que os líderes religiosos da Terra cooperassem na disseminação de valores universais de paz e compaixão. A história, como era de se esperar, causou escândalo. Muitos a consideraram completamente absurda. Outros viam nela uma tentativa de ampliar sua notoriedade por meio da associação com figuras sagradas.
Apesar do ceticismo, nunca houve uma declaração oficial do Vaticano desmentindo de forma direta o encontro. O silêncio foi interpretado por alguns como uma forma de evitar dar legitimidade ao relato, e por outros, como um indício de que algo realmente poderia ter ocorrido. A ausência de provas definitivas manteve o episódio no limiar entre o boato e o mistério, alimentando especulações por décadas. Para Adamski, essa visita era uma das mais importantes de sua trajetória, pois simbolizava a tentativa dos visitantes de unir espiritualidade e ciência em uma mesma direção evolutiva para a humanidade. Com o tempo, Adamski passou a ser considerado uma figura lendária entre os chamados contatados. Sua imagem foi reproduzida em revistas, livros e convenções sobre vida extraterrestre. Ele inspirou gerações de estudiosos, mas também serviu de alvo para incontáveis sátiras. Ainda assim, seu legado ia além das aparências. Foi ele o primeiro a construir um arcabouço de comunicação interplanetária que não se baseava em guerra ou invasão, mas em diálogo e responsabilidade mútua. Em um mundo ainda marcado pelos resquícios da Segunda Guerra Mundial e pelo temor da Guerra Fria, sua mensagem ganhava uma conotação ainda mais urgente. A figura do chamado Pleiadiano, um ser alto, loiro e benevolente, que se comunica telepaticamente e transmite mensagens de alerta e sabedoria, se consolidou a partir dos relatos de Adamski. Décadas depois, outros contatados descreveriam seres com as mesmas características, muitos dos quais nunca haviam tido contato prévio com os escritos de Adamski. Essas coincidências começaram a levantar questionamentos mais profundos. Seria tudo uma criação coletiva alimentada pelo inconsciente? Ou haveria, de fato, um padrão real nos encontros com esses visitantes? Essas questões permanecem sem resposta, mas continuam sendo exploradas por ufólogos e estudiosos da consciência. George Adamski faleceu em 1965, aos 74 anos, deixando para trás um legado ambíguo. Seus livros continuam sendo reeditados, estudados e reinterpretados por diferentes vertentes da ufologia moderna. Nunca surgiram provas conclusivas que comprovassem ou desmentissem totalmente seus relatos. Seus apoiadores continuam a vê-lo como um pioneiro, um visionário que ousou romper com os limites da ciência convencional. Seus detratores o classificam como um exímio manipulador, que soube explorar o imaginário coletivo. O certo é que sua história se mantém viva, desafiando o tempo e a lógica. Talvez o maior legado de Adamski seja justamente esse: provocar reflexões. Ele foi o primeiro a estruturar uma narrativa de contato que integrava ciência, filosofia e espiritualidade. Independente de sua veracidade absoluta, a história de Adamski abriu espaço para um novo tipo de pergunta. Não apenas se estamos sós no universo, mas se estamos prontos para compreender o que significa não estarmos. Em um mundo cada vez mais dividido por ideologias e disputas, o alerta de um ser vindo do céu sobre os perigos da destruição mútua permanece atual. E a lembrança daquele encontro no deserto, ainda que cercada de dúvidas, permanece como um chamado à escuta.